Pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Diante de um Jesus inofensivo, eu apresento aos irmãos um Jesus selvagem. Vamos orar. Senhor, desce teu Santo Espírito neste local, trabalha o nosso coração, nos confronta, nos quebranta, nos emociona, Senhor. Faça com que tua palavra nos direcione para que o Senhor queira. Fala através de mim, que minha boca seja tua boca, eu possa ser fiel à tua palavra. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, João recebeu uma ordem do Senhor Jesus repetida 2 vezes aqui: escrever este livro, Apocalipse, que significa a revelação de Jesus Cristo para as 7 igrejas, as quais o próprio Jesus identifica como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E nós, hoje, pretendemos com este trecho fazer com que os irmãos conheçam o que Deus quer para o futuro de vocês por meio de Jesus Cristo, e com ênfase em Jesus Cristo. Conheça o que Deus tem para o seu futuro através de Jesus Cristo e com foco nele. Pois bem, o livro de Apocalipse, rapidamente, foi escrito numa época muito difícil. O imperador, provavelmente o imperador Domiciano, começou uma perseguição aos cristãos porque estes não o adoravam como Deus. Ele exigiu a todo o império que o adorasse como Deus, e provavelmente por causa deste motivo João foi preso e mandado para o Carandiru daquela época, a ilha de Patmos, que ficava abaixo da Ásia, abaixo dessas igrejas, ficava no meio do mar, mas ficava ali próximo a essas igrejas. E nessa circunstância do último apóstolo estando preso, as igrejas passavam por dificuldades de moral, as igrejas enfrentavam imoralidade, as igrejas estavam esfriando na fé, no amor, as igrejas estavam sendo contaminadas com falsa doutrina, pessoas que se diziam profetas, mas não eram, e ensinavam elas coisas contrárias à palavra de Deus, e ao mesmo tempo um procedimento de vida errado que as levavam à imoralidade. As igrejas também sofriam perseguição dos próprios judeus, que já resistiu ao próprio Senhor Jesus Cristo. As igrejas também estavam sofrendo perseguição do império, como eu iniciei. Então, nessa circunstância, Jesus traz um livro chamado Revelação, em nossa Bíblia, Apocalipse, para que essas igrejas, conhecendo o futuro, elas fossem bem-aventuradas. Este é o propósito do livro de Apocalipse. Não é trazer medo, não é trazer qual será o número da Mega Sena, nem muito menos se o código de barras
é o número da besta ou não. O objetivo de Apocalipse é trazer felicidade para os cristãos que vivem em dificuldade, de perseguição. E nosso texto, nós queremos fazer com que os irmãos procurem conhecer o que Deus tem para o futuro de vocês, por meio de Jesus Cristo e com o foco em Jesus Cristo. João, como nós já vimos, estava nessa circunstância, e ele se descreve como companheiro de tribulação no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Esses elementos aqui que traz João a se identificar com aquelas igrejas, era como o pastor Raimundo lá de Natal dissesse assim: olha, eu sou companheiro de vocês no calor, na fé em Jesus Cristo, sou companheiro de vocês também de amar pau dos ferros. Então, as mesmas coisas que aquelas igrejas passavam e sofriam, também João o fazia, e estava nessa mesma situação quando ele recebeu essa revelação de Jesus Cristo. Então ele fala que nessa circunstância, preso, nesse dia que possivelmente ou era o dia de domingo ou o dia de sábado, o dia do Senhor, ele estava preso e ele é arrebatado em espírito. E nesse momento ele ouve uma voz muito alta, uma voz quase que ensurdecedora, como voz de trombeta, dizendo para que ele escrevesse a essas 7 igrejas. Então, quando ele volta para ver Jesus Cristo, ele dá essa olhada de cima a baixo, e imediatamente ele percebe que este ser, ele tem um candeeiro e ele tem estrelas. Um pouco esquisito, mas o próprio Jesus Cristo explicará que esses candeeiros e essas estrelas são os 7 anjos e as 7 igrejas. As igrejas já conhecemos por causa dos seus nomes, mas essa identidade dos anjos, se de fato são anjos, se são pastores, é difícil de definir. Alguns dirão, não, são os pastores de cada igreja. Outros dirão, não, são os anjos que ficam em cada igreja. É difícil de dizer, mas a Bíblia aqui está dizendo que são anjos. Não temos como definir bem. Só que a ênfase de João vai ser na imagem de Jesus Cristo. Por isso que eu estou correndo. Jesus Cristo é visto como aquele que está no meio desses candeeiros, vamos dizer, no meio das lamparinas, né? Aqui no bom nordestino. E ele está detendo essas 7 estrelas. A cabeça dele é como cabelos brancos, alvo como a lã, e ele veste ao mesmo tempo vestes brancas. O que isso significa? O que João quer expressar para nós? João, ele está mostrando um Jesus agora diferente da Galileia, um Jesus diferente do The Chosen. Esse Jesus, ele se assemelha com a visão de Daniel, quando Daniel vê os reinos, vê a Babilônia, vê a Pérsia, vê a Grécia, vê feras revoltadas destruindo o mundo, e agora imediatamente surge um ancião de dias, que é o próprio Deus, com cabelos brancos, vestes brancas e uma hoste de anjos vindo destruir, ou no caso, julgar o mundo inteiro. E acompanhado vem um homem em glória, que eu expliquei na pregação passada, o Filho do Homem, que vem em Shekinah, vem em glória junto com ele, para julgar todo o mundo e agora restaurar o reino perdido. Pronto, quando João usa essa linguagem, de certa maneira ele lembra a esses irmãos, a essas igrejas, que agora Jesus virá igual àquele personagem no Antigo Testamento, e ao mesmo tempo João está elevando Jesus não mais a um mero homem
de ataques como era, mas agora um ser elevado, um ser santo, um ser atemporal, um ser que não tem fim, um ser glorioso, podemos falar desta maneira. O Jesus aqui é um Jesus, agora, como eu disse, um Jesus selvagem. Selvagem no sentido de não ser domesticável. Não é um Jesus apenas de carne, como podemos pensar, mas é um Jesus justamente poderoso. E ele continua: os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Aqui é como se fosse aquela cor de lava. A voz como de muitas águas. Lembra aí Ezequiel, quando Deus fala com Ezequiel, parece um mar agitado. Tinha na mão direita essas 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O que significa isso? Espada de 2 gumes, irmãos, naquela época era a arma mais fatal que existia. Hoje, se você pegar uma AK-47, que é uma criação russa, ela fura um colete. É uma arma, uma metralhadora, e ela é altamente letal. Poderíamos pegar um outro exemplo, um veneno para matar rato, que tem ação contínua, chamado milgato. Esse remédio, esse veneno é proibido de ser vendido, porque depois que o rato come, o veneno ainda não para de fazer efeito. Se cair na água, ele mata uma pessoa, caso essa pessoa beba. Então, quando Jesus é descrito com uma espada de 2 gumes saindo de sua boca, mostra o quanto Jesus é perigoso, é mortal. Aí, novamente, o que isso tem a ver com aqueles irmãos, com aquelas igrejas? E continua: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Lembra quando isso aconteceu? Lá em Mateus? Pronto. Jesus agora não é mais um Jesus inofensivo, é um Jesus selvagem. Essa imagem é tão perturbadora, tão grande, tão tremenda, que olha a reação de João. Quando vi, caí a seus pés como morto. Daniel, quando vê Gabriel, quando vê o outro anjo, ele cai como morto. Ezequiel, todos os homens de Deus, até em histórias separadas da Bíblia, que relata essa experiência com anjos. Por exemplo, haverá histórias que falam de ter experiência com ou os outros anjos, agora eu esqueci os nomes deles, que a literatura extra-bíblica fala. Os homens têm essa mesma reação, de ser algo tão grande, tão arrebatador, que eles não suportam, e eles caem, eles esmurecem, eles são derrubados. Então Jesus toma João e diz: não temas, não temas, João, não temas, eu sou o primeiro e o último. A mesma linguagem usada no início do livro de Apocalipse, referindo-se a Jesus, mas aqui era usado para Deus Pai em Isaías: e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho autoridade de definir quem morre e quem vive. Eu tenho autoridade não somente de manter essa igreja viva, como sustentar as suas vidas, mas eu tenho autoridade sobre todas as vidas fora desta igreja aqui em Pau dos Ferros, se elas vão para a vida eterna ou não. Escreve, João, essas coisas que você viu, todo o Apocalipse, as que são, provavelmente, a situação daquela igreja naquele momento, e as que hão de acontecer, que diz respeito à visão que ele viu sobre o futuro.
Depois eu explicarei melhor esse trecho, mas vamos voltar aqui para Apocalipse, no caso, para a visão de Jesus. Irmãos, nossa mensagem hoje é: conheça o futuro por meio de Jesus Cristo e com foco nele. Nossa procura a respeito do futuro, às vezes, faz com que nos percamos. O que acontecerá com minha saúde, meu financeiro, com meu filho, com meu parente? O que acontecerá com o país, com o emprego, com o investimento que eu tenho? O que acontecerá com esta igreja, com o irmão fulano de tal, com o pastor fulano de tal? O que acontecerá que assim, e o que acontecerá, e o que acontecerá? Mas o que Jesus está mostrando para aquelas igrejas, que mais importante, o futuro delas, o que acontecerá no futuro, é que elas precisam manter o foco em Jesus Cristo, para que por meio dele, elas possam realmente conhecer o futuro. Se nós cairmos no vício do futurismo, o que vai acontecer daqui a pouco? Quem é que vai ser o campeão da Libertadores esse ano? Quem é que vai ganhar prêmio tal? O que vai acontecer comigo? Se nós se prendermos demais a isso, o que você ganhará será noites mal dormidas, enxaquecas, diarreias, caspa, em outras palavras, ansiedade. Essas igrejas corriam perigo de extinção, estavam sem perspectiva sobre o futuro, como eu já expliquei muitas vezes para os irmãos, mas elas não precisavam se prender ao futuro, e sim lembrar que o Cristo que salvou ela é um Cristo glorioso, um Cristo poderoso, um Cristo que precisa cativar nossa visão mais do que nossa preocupação. Desse modo, quando o futuro vier e as dúvidas também, Jesus Cristo precisa ser mais brilhante, mais terrível do que o nosso anseio pelo futuro. E a partir disso, então, podemos procurar entender o futuro. Vamos aplicar isso de uma outra maneira. Saiu notícias dos treinamentos militares da OTAN na fronteira com a Rússia. Especulações sobre uma terceira guerra mundial. Será que isso vai afetar o Brasil? Será que agora Jesus vai voltar e vai começar a grande tribulação? Nessa situação que nós vivemos agora, se nós se prendermos apenas às notícias e aos técnicos políticos, de geopolítica, de debates jurídicos, de história, nós podemos se confundir e perder o que é mais importante. Nada no mundo acontece sem a permissão de Deus. Estamos vendo um Jesus glorioso, um Jesus exaltado, e nós, se cremos que Jesus realmente ressuscitou e pagou os nossos pecados, recebemos o Espírito Santo, fomos salvos, agora somos amigos de Deus, podemos ter um óculos para olhar esses desdobramentos de maneira diferente. Não é somente uma atitude de guerra, não é somente uma crise financeira. Aqui é a história a qual Deus está controlando. Deixa eu lhe dar um exemplo. Quando Jesus foi nascer, houve um recenseamento em todo o império para que ele fosse para uma cidade. Vocês lembram qual é a cidade?
Belém. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Uma decisão mundial para cumprir um nascimento, de tantos nascimentos, que fora profetizado há séculos. Então não existe, irmãos, acaso. Nós precisamos olhar esses desdobramentos, a história, como também no nosso presente, de maneira tal que Jesus Cristo permita interpretar esses momentos. E como nós aplicamos isso à presente situação? Está uma possível guerra. Houve a Guerra Fria, agora há uma possível Segunda Guerra Fria, ou uma Terceira Guerra Mundial. E o que a Jesus permite nós olhar? A nossa preocupação não vai ser em descobrir se vai começar ou não a Terceira Guerra Mundial, vai ser em adorar Jesus Cristo, porque mesmo que comece, o nosso Jesus é maior do que essas guerras. O nosso Senhor Jesus é mais fatal do que as armas nucleares que essas potências mundiais possuem. Nós redirecionaremos nossos olhos para o que é mais importante. Mas o que vai acontecer? Jesus nos dará alguns detalhes ao longo de Apocalipse, que dá alguns lampejos, mas não permite dizer com detalhes realmente o que acontecerá. O que Jesus está mostrando para essa igreja e também para a gente é: preste atenção em mim. Não perca tempo procurando descobrir os detalhezinhos do futuro. Lembre-se de quem eu sou e lembre-se de quem e de como eu sou agora. Um Jesus glorioso, um Jesus potente. Mas vamos mais adiante. Como nós lidaremos com as novas revelações de Deus? Diante de uma situação dessa, sempre há profetas, não é verdade? Sempre há especulações e também pessoas trazendo novas vozes de Deus. Deus me disse isso. E eis a questão: como nós lidaremos com essas vozes ou pseudo-vozes de Deus? Se essa voz faz com que percamos essa imagem de Jesus e tire Jesus do centro, então nós não devemos escutar essa voz. Se essa interpretação faz com que Jesus diminua, não devemos dar crédito a essa interpretação. Se você ouvir uma suposta voz de Deus que cresça Jesus Cristo em sua vida, então ouça. Isso vai se encaixar com a Bíblia. Mas se não, rejeite. Mas eu ouvi uma voz poderosa, uma voz como de muitas águas, semelhante aqui, mas essa voz está ofuscando realmente quem Jesus é. Não adianta se ela é poderosa, se ela te arrupia, se ela trouxe um segredo da sua vida. O que importa é Jesus Cristo. Ele é ou não é o meio que você está conhecendo o mundo e é sua ênfase de vida. Um outro ponto: a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo, como Paulo diz, é o pilar da nossa fé. Sem ela nós não podemos, vamos pensar assim, como Paulo: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé.
Mas olhe como a ressurreição de Jesus, além de fundamentar a nossa fé, permite lidarmos com o futuro. Aquela igreja que corria perigo de vida, eu já falei isso aqui diversas vezes para vocês, já fiz aplicações a respeito disso. Jesus é descrito como aquele que tem a chave da morte e do inferno, ou seja, ele detém o poder da vida, não somente vida física, mas vida eterna. Mas perceba, pule um pouco lá para Apocalipse no final, Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Volta lá para o capítulo 1. Jesus Cristo é aquele que esteve morto, mas vive. Mesmo que comece uma terceira guerra mundial, Jesus Cristo precisa ser a ênfase de nossas vidas. Precisa ser o meio pelo qual nós conhecemos o futuro, o que Deus quer para nós. Porque se nós perdermos nossos parentes que tanto queremos bem, se nós perdemos até a nossa própria vida, mas temos a Jesus Cristo, bem como os nossos parentes têm a Jesus Cristo, mesmo que nós morramos, como Jesus Cristo está vivo, nós viveremos. Percebe como é importante nós conhecermos o futuro que Deus quer para nós, bem como manter essa ênfase em Jesus Cristo? Porque o que pode ser mais imprevisível na sua vida, Jesus trata, mas não é imprevisível para Ele. Uma outra aplicação: Jesus, como eu disse aqui, é um Jesus selvagem, um Jesus que não pode ser domesticável, é um Jesus perigoso, é um Jesus tenebroso, poderoso, glorioso. Esse Jesus, irmãos, ele não pode ser controlado por nossas vontades para nos dar uma casa, para nos dar uma saúde. Esse Jesus, ele não é uma medalha, um pé de coelho que nós colocamos no bolso para nos livrar do acidente, do assalto. Essas igrejas estavam sendo fechadas. O apóstolo João foi preso. Jesus não pode ser domesticado. Vocês lembram de Eli? Eli não honrou a Deus e honrou aos filhos. Os filhos infiéis, sacerdotes infiéis. E então começa uma guerra com os filisteus e Israel perdendo. Então eles trazem a arca e eles gritam porque agora Deus chegou e eles vão vencer. E o exército filisteu ficou com medo porque aquele povo estava exultante de alegria e corajosos, mas no final eles perdem a arca elevada. Porque Deus não é domesticável. Deus não é um amuleto para usarmos como e da maneira que nós queremos. Deus é soberano sobre nossas vidas, sobre nossas vontades. Deus é soberano sobre os benefícios e prejuízos que nós queremos. Se realmente somos seus servos, nós poderemos sofrer prejuízo mesmo amando a Ele. Por quê? Porque nós não o controlamos. Quem assistiu aqui o filme Crônicas de Nárnia, ou leu o livro, vocês lembrarão muito bem de quando uma criancinha diz assim: rapaz, ele é um leão, ele é muito perigoso, falando com o castor, e ele aparece na hora que quer e desaparece, e o castor diz assim: realmente, porque ele não é domesticável, e você faz bem em temer ele. Jesus
usando a figura das Crônicas de Nárnia, é um leão. Jesus não precisa ser defendido, e muito menos podemos colocar uma coleira nele. Você pode colocar num pitbull, mas nele você não coloca. Jesus faz com que nós sejamos colocados em nosso local, e mesmo que venhamos a padecer, a sofrer, lembre-se, nós não mandamos em Jesus, Ele que manda em nós. Mas ao mesmo tempo que isso nos coloca em nosso lugar, isso também nos traz paz, porque esse leão das Crônicas de Nárnia é tão tenebroso, só que ele está em nosso lado. Mesmo que o Império Romano, para aquelas igrejas, era uma fera de dentes de ferro, e haverá uma fera muito maior com dentes de ferro também na grande tribulação, Jesus é aquele leão que quebrará a todas as feras. Desse modo, irmãos, podemos se tranquilizar, porque temos a maior potência em nosso lado, o Senhor Jesus. Então, de que maneira nós podemos conhecer o futuro que Deus quer para a gente? Por meio de Jesus e com foco em Jesus. Mas vamos voltar aqui no contexto. Apocalipse, capítulo 1, verso 19, Jesus manda João escrever as coisas que ele viu, e eu vou explicar melhor para vocês. Vocês pegam os 22 capítulos de Apocalipse, foi tudo que João viu, certo? Agora as coisas que são, você pega o capítulo 2 e o capítulo 3, é a situação daquelas igrejas. Agora as coisas que hão de acontecer depois destas, você pega o capítulo 5 até o capítulo 22, é o futuro. E esse futuro ainda não chegou. Esse futuro a qual o Apocalipse vai descrever como a restauração, a adoração a Deus, ainda não chegou. Mas a situação daquelas igrejas se assemelha muito à nossa, e estudaremos nos dias que seguirão, nos domingos que seguirão. Mas se vocês perceberem, as coisas que hão de acontecer ainda não chegaram, e as coisas que são, mesmo que eram aquelas igrejas, continuam até hoje. Desta maneira, preste bem atenção, desta maneira, nós estamos numa iminência do capítulo 5. A qualquer momento pode começar o capítulo 5. A situação do mundo ainda encontra-se antes do capítulo 5, na minha ótica. E desta maneira, Jesus Cristo ainda fala conosco. O que Deus quer para seu futuro, para nós? Como é que nós podemos saber do futuro e ainda esse futuro não chegou? Por meio de Jesus Cristo, com foco nele. E eu vou fazer mais uma aplicação aqui para vocês. Duas. Jesus Cristo Ele precisa ser maior do que nossos temores, a ponto de que nossa maior adoração realmente seja Ele. O Paul Walsh, ele diz assim: nos domingos é comum acontecer idolatria nas igrejas, porque as pessoas não adoram a Jesus como Ele realmente é, não adoram a Deus como realmente Ele é. Desse jeito,
Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nessa descrição de Jesus glorioso, poderoso, como Rafael disse. Mesmo que o futuro seja horrível, a gente continuemos adorando a Ele. Uma segunda aplicação, não sei a situação de todos, nem as pessoas que nos escutam ao lado, mas esse Jesus, Ele virá terrível. Por enquanto nós ainda não vimos isso fisicamente, mas Ele chama ao arrependimento, a crer nele, a confiar nele. Aquelas pessoas que ainda não creram verdadeiramente em Jesus Cristo, vê Jesus como o Galileu, nascido de Maria, como nós, nos dá coragem de se aproximar dele. Mas quando ele vier, como descreve Apocalipse 19, onde os céus fogem de sua presença, onde ele é descrito de maneira que as palavras faltam. Se nós não formos salvos, terrível coisa é se encontrar com Jesus. Voltando para a ilustração de Nárnia, se você não está do lado do leão, infelizmente o leão vai matá-lo. Por isso, esse mesmo Jesus que virá glorioso te chama hoje. Creia, arrependa-se nele, não adie mais nenhum dia, porque a qualquer momento podemos morrer ou podemos começar Apocalipse capítulo 5. Minha última aplicação, irmãos. Quando nós falarmos de Jesus, evangelizarmos Jesus para as pessoas, levarmos as boas notícias, não façamos como se Jesus precisasse da boa vontade das pessoas, no sentido de aceite ele é tão bonzinho, vai melhorar, vai agregar mais à sua vida. Jesus não precisa de esmola de ninguém. Jesus é Deus, é Criador, Ele mesmo diz aqui: eu sou o primeiro e o último, ou seja, é o Criador do mundo e aquele que vai levar o mundo à sua finalidade e a seu fim de correção. É aquele que sempre existiu. Nós não precisamos, nesse sentido, ficar defendendo Jesus. Não precisamos mercadejar com as pessoas, aliviar o Evangelho. Precisamos ser fiéis, entregar essa mensagem, entregar esse Jesus, para que as pessoas tenham um Jesus autêntico. Então não perca tempo tentando mercadejar nosso Senhor, porque Ele não precisa disso e Ele é terrível, mas Ele é o nosso Senhor, aquele que nos deu a mão e continuará dando a mão, como fez com João. Desse modo, como nós podemos conhecer o futuro que Deus quer para nós? Abra sua Bíblia em Apocalipse e veja as palavras de Jesus que tem para ti. Medite nelas durante a semana. Deixe ela falar no seu coração. Trima, porque assim você poderá ver Jesus com mais clareza e usufruir dessa felicidade que nos diz no verso 3.